Biblioteca Virtual do PCJ. A verdade sobre a ressurreição de Cristo. Religião, A por 6. Jesus ressuscitou? Ou foi Cristo que ressuscitou? Ou foi Jesus Cristo? O que você entende por ressuscitar? Você quer dizer que ele morreu de verdade, na cruz, e o seu corpo voltou à vida? O fato que ninguém sabe, ou não sabia, nem os evangelistas, é como foi que o corpo falecido de Jesus desapareceu. A única pessoa que disse a verdade foi Maria Madalena. Tiraram o corpo do Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. João 20,2. Com o sumiço do corpo de Jesus e sem que alguém pudesse explicar o que aconteceu, começaram a dizer que ele ressuscitou. Cerca de 20 anos após a crucificação de Jesus, Paulo começou a escrever as suas cartas às diversas comunidades e disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Cor 15,14. Todavia ele não diz que foi o corpo humano de Jesus que voltou a viver. Todavia, nessa mesma carta, logo adiante ele diz: semeia-se um corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Cor 15,44. Sim, ressuscita um corpo espiritual. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Do seu corpo falecido, Cristo ressuscitou com um corpo espiritual. Nota: Jesus é o Filho do Homem, termo que é usado no Novo Testamento 88 vezes, e Cristo é a alma de Jesus, que é puro espírito. E por 2000 anos o assunto da ressurreição de Cristo provocou muitas credulidades e muitas incredulidades, alguns achando que a ressurreição foi um fato real, outros achando que foi um embuste para enganar muita gente e outros achando que tudo não passa de um mito ou uma ideia inventada. Os cristãos mantiveram-se na crença de que ele ressuscitou levando o seu corpo para o céu, porque a igreja terrena também nunca soube da verdade, que só agora foi revelada. Os 4 evangelhos só foram escritos 30 anos após a morte de Jesus e seus relatos não são unânimes, cada um diz uma coisa diferente sobre o que aconteceu depois que Jesus foi sepultado. Por outro lado, os estudiosos, biblistas, que se debruçam sobre os textos originais, os textos gregos, descobriram que nem todas as palavras traduzidas têm o mesmo significado que existe no texto original. Por exemplo, temos, no português, palavras iguais para coisas diferentes, uma manga de uma camisa e uma manga fruta. E, no grego, temos palavras diferentes que são traduzidas como se fossem a mesma coisa, levantar e ressuscitar. Afinal, Jesus ressuscitou ou não? Felizmente, agora nós temos a resposta definitiva e verdadeira sobre esse assunto. Em 2001, o próprio Cristo, da dimensão onde ele está, nos escreveu as suas cartas de Cristo e nos relatou que é impossível levar um corpo humano para as alturas do céu, a vibração lá é tão alta que nenhuma matéria resiste. Por isso, na carta aos Filipenses, é dito que ele se rebaixou muito. Uma comparação: imagine uma pessoa tentando ir ao sol, seu corpo não resistirá às altíssimas temperaturas. Será totalmente queimado mútuo antes de chegar lá. Então, como disse Paulo, Jesus deixou seu corpo e subiu com seu corpo espiritual, portanto, dizer que dele ressuscitou equivale mais a dizer que dele está vivo. E o que aconteceu com seu corpo físico? Vou deixar que o próprio Cristo relate, com suas próprias palavras, o que realmente aconteceu, e que ninguém sabia até 2001. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que, depois de minha morte, ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprindo o sabá, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo levaria o meu corpo, às escondidas durante a noite por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde, em disputa com o mundo todo. José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamamento. Depois reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali meu corpo descansou livre de incômodos. A carta 3, página 17. E o Cristo ainda diz:
Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isto dá a medida da falta de compreensão dos cristãos, o fato de até hoje terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisto com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência de êxtase e de glorioso encantamento que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal, por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai consciência amorosa, meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores. É idem. Carta 3. Agora, resta a você continuar acreditando nessa absurda história inventada por quem não sabia de tudo e vai ler as cartas de Cristo para ter a certeza da fé que é Ele mesmo, o Cristo ressuscitado com seu corpo espiritual, que é capaz de escrever para nós de uma forma canalizada, isto é, através de um canal humano devidamente preparado para essa missão. Feliz Páscoa! Carlos Eduardo da Silva, teólogo, 3 de abril de 2021. Site oficial das cartas, http://www.cartasdecristobrasil.com.br